O que você faria se seu filho tentasse roubar tudo que você construiu durante toda a sua vida? Eu estava a segundos de perder tudo até revelar um segredo que deixou o juiz pálido e fez meu filho desejar nunca ter me desafiado. Fique comigo, porque você jamais vai adivinhar a reviravolta que mudou tudo. Estou sentada em um tribunal que cheira a livros velhos e suor nervoso, aquele tipo de lugar onde o tempo parece parar e cada tossida ecoa nas paredes. Os bancos de madeira são duros como pedra, o ar pesado de tensão e com um leve cheiro de perfume forte demais. Estou agarrando minha bolsa como se fosse um bote salva-vidas. Do outro lado do corredor, meu filho, minha própria carne e sangue, me encara como se eu fosse uma estranha que acabou de cortar seu caminho no trânsito. Ele está acompanhado por um advogado que parece estar fazendo teste para vilão de novela, cabelo engomado para trás, terno que provavelmente custou mais que meu primeiro carro. Metade de mim espera que ele torça um bigode imaginário e dê uma risada maligna. O testamento do meu falecido marido é a estrela do dia e aparentemente, eu sou a vilã aos olhos do meu filho. É engraçado, não é? Você passa a vida inteira amando alguém, criando, sacrificando, e de repente se vê em lados opostos de um tribunal. Como se todas aquelas histórias antes de dormir e joelhos ralados nunca tivessem acontecido. Eu fico olhando para ele, buscando um vestígio do menino que corria para mim de braços abertos, mas tudo o que vejo é um homem endurecido pela ganância e ressentimento. É suficiente para doer o coração de qualquer mãe. O juiz, uma mulher severa com óculos na ponta do nariz, chama a ordem na sala. O advogado do meu filho se levanta, cheio de confiança e charme, e começa a tecer uma história dizendo que eu não sou capaz de administrar o patrimônio deixado pelo meu marido. Usa palavras como irresponsável e gastadora, pintando-me como uma consumista imprudente prestes a ir à falência. Quero rir. Sério, eu quero. Se ele soubesse quantas vezes cortei cupons ou remendei roupas velhas para fazer o dinheiro render. Mas fico calada, porque sei que interromper um homem que ama ouvir a própria voz é perder a vez. Então é a vez do meu filho. Ele se levanta, as mãos tremendo levemente, e aponta para mim com uma dramaticidade que faria qualquer professor de teatro do ensino médio se orgulhar. Esta velha só sabe desperdiçar o que não merece, diz, com a voz trêmula de uma indignação fingida. As palavras ficam suspensas no ar, pesadas e afiadas, e por um instante sinto como se tivesse sido esbofeteada. Meu coração dispara, e me pergunto se alguém mais pode ouvir. Quase rio, quase, porque tudo aquilo é tão absurdo. É o mesmo menino que chorava porque eu não deixava comer sorvete no café da manhã. E agora ele está diante de um juiz tentando tirar tudo que meu marido e eu construímos juntos. O juiz apenas assente, com um rosto indecifrável, e o advogado sorri como se já tivesse gasto minha herança em um iate novo. Posso praticamente ver os cifrões nos olhos dele. É como se eu tivesse tropeçado em um universo alternativo onde o certo é errado e o errado é certo. Você já se sentiu como se o mundo estivesse de cabeça para baixo, e você fosse a única pessoa sensata em uma sala cheia de loucos? Era exatamente assim que eu me sentia naquele momento. Queria levantar e gritar: vocês estão ouvindo isso? Vocês realmente acham que eu sou a vilã aqui? Mas permaneci sentada, mãos entrelaçadas no colo, porque sabia que precisava jogar conforme as regras deles. Enquanto o processo se arrasta, minha mente viaja. Lembro-me dos primeiros dias do meu casamento, quando meu marido e eu juntávamos cada centavo para comprar nossa primeira casa. Lembro das noites em que ficávamos acordados até tarde, preocupados com as contas e sonhando com um futuro melhor para nosso filho. Lembro do orgulho nos olhos do meu marido quando ele finalmente terminou seu testamento, certificando-se de que eu seria cuidada caso algo acontecesse com ele. Ele confiava em mim. Ele me escolheu para continuar seu legado. E agora estou aqui sendo acusada de desperdiçar tudo. Olho para meu filho novamente, procurando algum sinal de remorso ou dúvida, mas seu queixo está firme e seus olhos frios. Pergunto-me o que aconteceu com o menino que costumava me pedir mais uma história antes de dormir, que segurava minha mão quando tinha medo. Quando ele se tornou esse homem tão rápido para julgar e tão ansioso para tomar o que não é dele. Sinto uma pontada de culpa, me perguntando se poderia ter feito algo diferente, se poderia tê-lo criado para valorizar a família acima da fortuna. Mas então lembro de todos os sacrifícios que fiz, de todo o amor que despejei nele, e percebo que algumas coisas simplesmente estão fora do nosso controle. O advogado continua, listando cada ofensa percebida e cada erro imaginário que eu já cometi. Ignoro suas palavras.
focando no ritmo constante da minha própria respiração. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, lembrando a mim mesma que sou mais forte do que me sinto, que enfrentei tempestades muito piores do que esta. Penso no meu marido, em sua mão firme e sorriso gentil, e encontro força em sua memória. Finalmente, o juiz se volta para mim, olhos atentos e avaliadores. A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Pergunta. Respiro fundo, controlando meus nervos. Sei que aconteça o que acontecer a seguir, devo a mim mesma e ao meu marido me manter firme e falar minha verdade. Porque se há uma coisa que aprendi ao longo dos anos, é que não se pode deixar que outros definam seu valor, nem mesmo seu próprio filho. Com o coração acelerado e as mãos levemente trêmulas, preparo-me para dizer as palavras que mudarão tudo. Mas vamos voltar um pouco, porque toda história tem um começo, e a minha começou muito antes desse confronto no tribunal. Meu marido, que Deus o tenha, era planejador em todos os sentidos. Era o tipo de homem que guardava recibos de coisas que compramos há 20 anos, por precaução. Fazia listas de listas e sempre tinha um plano B para seu plano B. Quando adoeceu, sentou-me à mesa da cozinha, a mesma que compartilhamos por décadas, e disse que queria garantir que eu estaria segura, não importando o que acontecesse. Lembro de sua mão cobrindo a minha, quente e reconfortante, enquanto explicava os detalhes de seu testamento. Ele deixou tudo para mim, com um bilhete dentro que dizia simplesmente: porque você sempre fez da nossa casa um lar. Fofo, não é? Chorei quando li, e ainda guardo aquele bilhete na minha mesa de cabeceira, dobrado e desgastado de tantas vezes que o abri apenas para sentir-me perto dele novamente. Mas aparentemente meu filho achava que lar significava seu fundo para férias futuras. Suponho que não deveria me surpreender. Ele sempre teve gostos caros, mesmo quando criança. Enquanto outras crianças ficavam felizes com uma ida ao parque, ele queria os gadgets mais modernos, os tênis mais estilosos, as festas de aniversário mais grandiosas. Tentei ensiná-lo sobre o valor do trabalho duro, mas às vezes me pergunto se fiz de mais ou talvez de menos. Não é essa a eterna pergunta das mães? Eu mimava? Dizia sim com muita frequência, ou era rígida demais? A culpa aparece tarde da noite, quando a casa está silenciosa e o único som é o tic-tac do relógio antigo no corredor. Fico acordada, revisitando cada decisão, cada discussão, cada momento em que poderia ter feito diferente. Mas então lembro de todos os joelhos ralados que beijei, dos projetos de ciência que ajudei, das vezes que fiquei acordada costurando fantasias para peças escolares ou assando cupcakes para festas da classe. Lembro das vezes que disse não quando ele queria um brinquedo novo, não porque eu não o amasse, mas porque eu queria que ele entendesse que na vida as coisas não caem do céu. Eu queria que ele crescesse grato, que valorizasse o que tinha, que conhecesse a satisfação de conquistar algo por si mesmo. Às vezes penso que ele entendeu, e às vezes acho que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Depois que meu marido faleceu, a casa parecia mais vazia do que nunca. Eu vagava de cômodo em cômodo, tocando nas coisas que havíamos acumulado ao longo de uma vida juntos, a velha poltrona onde ele lia o jornal, as cortinas desbotadas que escolhemos por impulso, a mesa da cozinha com seus arranhões e manchas de anos de jantares em família. Cada canto guardava uma lembrança, e cada lembrança era um lembrete do que eu havia perdido. Mas também sentia uma força silenciosa crescendo dentro de mim, uma determinação de honrar seus desejos e proteger a vida que havíamos construído juntos. Foi por isso que quando meu filho começou a fazer exigências sobre o testamento, fiquei surpresa. No começo eram sutis, pequenos comentários sobre como a casa era demais para eu administrar ou como eu deveria pensar em reduzir meu espaço e aproveitar a vida. Depois, tornou-se mais direto. Ele queria saber sobre investimentos, poupança, propriedades. Falava sobre maximizar ativos e planejar o futuro. Mas eu via o cálculo em seus olhos. Não se tratava do meu bem-estar, era sobre o dele. Tentei raciocinar, explicar que seu pai havia deixado tudo muito claro, mas ele não quis ouvir. Via o testamento como um obstáculo, algo que o separava da vida que acreditava merecer. Passei noites sem dormir, preocupada, não apenas com o dinheiro, mas com o que tudo aquilo significava. Seria minha culpa? Eu tinha falhado como mãe? Revivia cada conversa, cada discussão, procurando o momento em que tudo deu errado. Mas a verdade é que às vezes, as pessoas fazem suas próprias escolhas, não importa o quanto você as ame. Percebi que não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre respeito, sobre amor, sobre me colocar de pé, talvez pela primeira vez em muito tempo.
Sentada naquele tribunal, senti o peso de todos aqueles anos sobre mim. Pensei nos sacrifícios que fiz, nos sonhos que coloquei em espera, na força silenciosa que me manteve unida à minha família em tempos bons e ruins. Pensei na confiança que meu marido tinha em mim, na fé que depositou em minhas mãos. E soube, lá no fundo, que não podia deixar meu filho ou qualquer outra pessoa tirar isso de mim. Eu precisava lutar, não apenas pelo dinheiro, mas pela minha dignidade, pela memória do meu marido e pela vida que havíamos construído juntos. Engraçado, não é? Passamos tanto tempo colocando os outros em primeiro lugar, diminuindo a nós mesmos para que todos ao redor brilhem. Mas chega um momento em que é preciso traçar uma linha e dizer basta. Percebi sentada ali, que estava cansada de pedir desculpas por quem eu era, pelo que conquistei, pelo amor e cuidado que dei à minha família. Estava cansada de deixar a culpa e o medo comandar em minha vida. Aquele era meu momento de me levantar, de falar minha verdade e mostrar ao meu filho e ao mundo que eu era mais forte do que eles jamais imaginaram. Então, quando o juiz olhou para mim, esperando minha resposta, endireitei minhas costas, levantei o queixo e me preparei para lutar pelo que era meu por direito. Não apenas pelo dinheiro, mas pelo respeito, pelo amor e pelo legado que meu marido e eu construímos juntos, tijolo por tijolo, ano após ano. E naquele momento, soube que não estava lutando apenas por mim. Eu estava lutando por toda mulher que já foi subestimada, ignorada ou colocada de lado. E eu estava pronta. Voltei meu olhar para o tribunal, onde o ar estava tão carregado de tensão que dava para cortá-lo com uma faca. Juro que só faltava uma tempestade lá fora e uma trilha sonora dramática. O juiz, que estava folheando papéis e me observando por cima dos óculos, finalmente me deu a palavra. Finalmente, o juiz ergueu o olhar, olhos atentos e expectantes. O advogado do meu filho, ainda com aquele sorriso convencido, recostou-se na cadeira como se já estivesse planejando seu próximo grande caso ou, talvez, sua próxima grande compra, cortesia do dinheiro suado do meu marido. Meu filho, por sua vez, sentava-se rígido, o maxilar cerrado, os olhos alternando entre mim e o juiz. Eu quase podia ouvir seus pensamentos. Ela não tem nada. Vai ceder. Mas eu não cedi. Não desta vez. Respirei fundo, sentindo o peso de todas as noites sem dormir, todas as orações sussurradas, todos os momentos de dúvida e preocupação. Pensei no meu marido, na vida que construímos juntos, na promessa que fiz de proteger o que criamos. E então, com uma calma que eu não sabia que tinha, olhei diretamente nos olhos do juiz e disse 3 palavras que mudaram tudo. Veja o vídeo. Por um momento, a sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. As sobrancelhas do juiz se ergueram tanto que pensei que desaparecessem na linha do cabelo. O sorriso confiante do advogado do meu filho vacilou um pouco, e meu filho, bem, seu rosto perdeu a cor mais rápido do que tinta barata em dia de chuva. Ele me olhou como se eu tivesse tirado um coelho da cartola, ou talvez um esqueleto do armário dele. Vejam, meu marido, abençoado seja seu coração detalhista e desconfiado, sempre estava um passo à frente. Era o tipo de homem que conferia 2 vezes as trancas antes de dormir, mantinha uma lanterna em cada cômodo, e nunca confiava sua memória para nada importante. Então, quando chegou a hora de atualizar o testamento, decidiu não deixar nada ao acaso. Sem que muitos soubessem, ele instalou uma pequena câmera em seu escritório, escondida em uma estante entre uma antiga edição de Guerra e Paz e uma coruja de cerâmica que eu sempre detestei. Na noite em que assinou o testamento, gravou uma mensagem para o caso de alguém, especialmente nosso filho, tentar contestar seus desejos. Eu encontrei o vídeo por acaso. Estava limpando o escritório numa tarde chuvosa, organizando papéis e lembranças, quando me deparei com um pendrive rotulado, em sua letra impecável. Somente para emergências. No começo, pensei que fossem documentos antigos de impostos ou talvez uma cópia de suas receitas favoritas. Mas quando conectei ao computador e vi seu rosto na tela, claro como o dia, percebi que ele havia me deixado um último presente. Uma forma de me proteger e proteger seu legado, caso as coisas ficassem feias. O juiz, agora totalmente alerta, pediu ao oficial que trouxesse um laptop. Minhas mãos tremeram um pouco ao entregar o pendrive, mas senti uma estranha sensação de paz. Eu havia feito tudo o que podia. O resto ficaria por conta do destino e das palavras do meu marido. O vídeo começou a rodar no pequeno monitor do tribunal. Lá estava ele, sentado à sua mesa, um pouco cansado, mas ainda o homem que amei por tantos anos. Limpou a garganta, olhou para a câmera e começou a falar.
Se você está assistindo a isto, disse ele, significa que alguém está contestando o meu testamento. E se esse alguém for nosso filho, bem, não me surpreende. Fez uma pausa, um sorriso leve nos cantos da boca. Filho, se você está ouvindo, quero que saiba que sua mãe é o coração desta família. Ela é a razão de termos um lar, não apenas uma casa. Ela nos manteve unidos, se sacrificou, te amou mesmo quando você tornou tudo difícil. Deixei tudo para ela porque ela merece. Se você está tentando tirar isso dela, é porque se importa mais com dinheiro do que com a família. E se está assistindo a isto, filho, vergonha de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei ao redor da sala e vi o rosto do juiz mudar de pálido para corado, os lábios apertados em uma linha fina. Meu filho encarava a tela, olhos arregalados, boca entreaberta. O advogado pela primeira vez não tinha nada a dizer. Quase senti pena deles, quase. As palavras do meu marido pairavam no ar, pesadas e inegáveis. Não havia como argumentar com um homem que falará do coração, que deixará suas intenções cristalinas. O juiz pigarreou, a voz um pouco trêmula, e se dirigiu à sala. Bem, disse ela, acho que isso resolve a questão. Ela se voltou para meu filho, o olhar firme. Os desejos de seu pai são claros. Este tribunal irá respeitá-los. Soltei um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. Um alívio tomou conta de mim, misturado com uma dor agridoce pelo homem que perdi e pelo filho que mal reconhecia. Mas, acima de tudo, senti orgulho. Orgulho do meu marido por ter pensado à frente. Orgulho de mim mesma por ter me mantido firme. E orgulho da vida que construímos juntos, mesmo que não tenha saído exatamente como eu esperava. Enquanto o tribunal se esvaziava, cruzei o olhar com meu filho. Por um instante, vi um lampejo do menino que ele costumava ser. Aquele que precisava de mim, que me amava, que confiava em mim. Mas desapareceu num instante, substituído pela raiva e constrangimento. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Mas sabia de uma coisa com certeza. Fiz o que era certo pelo meu marido e por mim mesma. O juiz decidiu a meu favor. Claro, eu gostaria de dizer que senti apenas triunfo, mas a verdade é que foi um coquetel de emoções. Partes iguais de tristeza, alívio e sim, um pouco de orgulho. Meu filho saiu do tribunal furioso, rosto vermelho, maxilar cerrado, sem sequer olhar para trás. O advogado dele, que começou o dia parecendo prestes a ganhar um prêmio, agora o seguia, ombros caídos, parecendo alguém que acabou de ter o dinheiro do almoço roubado. Quase senti pena do homem, quase. Mas então me lembrei do sorriso arrogante que ele me dirigiu e decidi que ele poderia sobreviver a um pouco de humildade. Quanto ao meu filho, bem, essa era uma dor diferente. Ao vê-lo ir embora, senti a pontada de 1000 lembranças, festas de aniversário, joelhos ralados, conversas madrugada dentro sobre sonhos e medos. Perguntei-me se algum dia encontraríamos nosso caminho de volta ou se aquela batalha no tribunal seria o capítulo final da nossa história. Mas, enquanto recolhia minhas coisas e saía do tribunal, senti outra coisa, orgulho. Orgulho de ter me mantido de pé, de ter defendido os desejos do meu marido e o amor que construímos ao longo de uma vida. Orgulho de não ter deixado a culpa, o medo ou mesmo a dor de uma família fragmentada me impedir de fazer o que era certo. Percebi, talvez pela primeira vez em muito tempo, que era mais forte do que jamais havia dado crédito a mim mesma. E senhoras, deixe-me dizer, essa é uma sensação para se saborear. Quando cheguei em casa, a casa parecia diferente, de alguma forma mais leve. As sombras que haviam se arrastado pelos cantos desde a morte do meu marido pareciam ter se dissipado um pouco. Tirei os sapatos, servi-me de uma generosa taça de vinho e coloquei minha playlist de músicas antigas favorita. E então, bem ali, no meio da cozinha, eu dancei. Dancei como se ninguém estivesse olhando, porque, sejamos honestas, ninguém estava. Girei pelo linóleo, rindo de mim mesma, sentindo os anos derreterem. Por alguns preciosos minutos, eu não era a mulher que acabará de sobreviver a um drama no tribunal. Eu era apenas eu, livre, alegre e viva. É claro que na manhã seguinte, meus joelhos me lembraram de que já não tenho mais 20 anos. Mas sabe de uma coisa? Valeu a pena. Às vezes é preciso lembrar ao mundo, e a si mesma, que você ainda está aqui, ainda firme, ainda de pé, pronta para viver ponto e ainda capaz de um pouco de magia. Nos dias que se seguiram, me peguei refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Pensei no meu marido e em como ele sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Pensei no meu filho, nas escolhas que ele fez e nas maneiras pelas quais eu poderia ter contribuído para o homem que ele se tornou. Pensei sobre perdão,
e como ele não é apenas algo que você dá aos outros, mas algo que você precisa se dar também. Percebi que me manter firme não se tratava apenas de dinheiro, da casa ou do testamento. Tratava-se de resgatar meu próprio valor, minha própria voz e minha própria história. E como a vida tem seu senso de humor, também me vi recebendo ligações de parentes que eu não ouvia há anos. De repente, todo mundo queria saber como eu estava. Minha prima linda, que uma vez tentou me vender pílulas de dieta duvidosas em uma reunião de família, ligou para oferecer apoio. Minha cunhada enviou uma cesta de frutas tão grande que tive que dar metade para os vizinhos. Até minha antiga amiga Marge, que nunca conheceu um boato de que não gostasse, apareceu na minha porta com um prato de comida e 1000 perguntas. Não pude deixar de rir. Aparentemente, nada une mais a família do que um pouco de drama e muito dinheiro. Mas, acima de tudo, percebi que estava cercada de amor. Amor verdadeiro. Amigos que apareceram com abraços e risadas. Vizinhos que se ofereceram para cortar minha grama ou recolher minha correspondência. Até o carteiro, que ouvirá algo sobre o caso no tribunal, me deu um joinha e um piscar de olhos. Isso me lembrou que, não importa quão difícil seja, nunca estamos realmente sozinhas. Sempre há alguém ao seu lado, mesmo que seja apenas a senhora da rua que faz o melhor bolo de banana do mundo. E assim, enquanto me sento aqui agora, taça de vinho na mão e música tocando suavemente ao fundo, quero te perguntar: você já precisou se manter firme quando mais importava? Já enfrentou um momento em que precisou escolher entre o que era fácil e o que era certo? Ou talvez você tenha uma história de família tão maluca quanto a minha, porque sejamos sinceras, todas nós temos pelo menos uma. Adoraria ouvir a sua. Compartilhe nos comentários, porque sua história também importa. E se você gostou deste pequeno pedaço da minha vida, não esqueça de se inscrever. Por aqui, acreditamos que toda mulher merece ter sua história ouvida e, quem sabe, um pouco de justiça também. Porque a vida não é apenas sobre as batalhas que enfrentamos, mas sobre as risadas que encontramos pelo caminho, o amor que mantemos e a força que descobrimos em nós mesmas. Então, sirva-se de uma taça, coloque sua música favorita e lembre-se, você é mais forte do que imagina, e seus melhores capítulos ainda estão por vir. Um brinde a nós, mulheres. Que sempre encontremos coragem para dançar em nossas cozinhas, não importa o que a vida nos reserve.